a gentileza para que vocês se acomodem. Retomem os seus lugares, para novos lugares, para conversar com novas pessoas. E assim retomarmos as nossas atividades. Vamos lá. Todos acomodados, então? Curiosos para conhecer os projetos de escrita e os professores autores desses projetos de diferentes lugares do país, não é? Esse é o momento em que nós vamos conversar um pouquinho com eles. Muito obrigada pelo silêncio. E para iniciarmos, convidamos para subir ao palco as professoras Ana Virgínia Domingos de Oliveira, do município de Quixeramobim, do estado do Ceará. Elisete Vilela de Faria Silva, da cidade de Divinópolis, Terras Mineiras. Marta Regina Martins, de Monte Santo de Minas, também Minas Gerais. E agora, o professor José Gilson Lopes Franco, cearense, da cidade de Fortaleza. Antes da mediadora assumir o microfone, nós vamos deixar alguns combinados para organizar a nossa discussão. A professora, ou professor aqui presente, né, terá 8 minutos para responder a cada uma das perguntas. Os presentes, que são vocês, também estão convidados para participar. Dentro da pasta que receberam, há uma filipeta na qual vocês podem escrever perguntas e entregar para a equipe que está nos corredores, tá bem? As questões serão encaminhadas para a mediadora. Há também um caderno com o resumo dos projetos para que vocês possam acompanhar as conversas. Então, convido agora a Patrícia Calieta, colaboradora do programa Escrevendo o Futuro, para conduzir a mesa. Uma salva de palmas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, especialmente em excelente companhia, como tenho. E nós vamos iniciar os trabalhos voltados às nossas rodas de conversa, que são vinculadas, como vocês sabem, aos diferentes projetos que foram encaminhados para a nossa equipe, super selecionados. E eis aqui, né, uma parte desse conjunto dos 10 projetos que serão apresentados ao longo dos nossos dias. Bem, a nossa dinâmica será sempre pensada em função do vídeo, que inicialmente vai aquecer as nossas conversas, e depois eu vou fazer, então, a rodada de perguntas para cada professor que está aqui comigo, certo? Para nós aquecermos, para começarmos, portanto, a nossa prosa, vamos assistir a um trecho do vídeo Escrevendo Crônicas, o despertar da partilha sobre novos olhares, da professora Ana Virgínia. Pois junto da água que escorria pelas pedras da rua, também ia embora o vermelho do amor, o vermelho da paixão, o vermelho da diferença, da esperança, e diante da dor, o vermelho do sangue, o sangue da vida e da renovação. Eu acredito que todos aqui conseguiram identificar qual a proposta que o Jean apresentou, da crônica produzida a partir de notícias de jornal. E
a gente gostaria de saber qual a notícia que te inspirou a produzir essa crônica. Eu não vou contar como foi a notícia, porque você não vai perder a graça. E dentro da crônica eu falei que ele tirou um objeto, né, que mudaria a vida dele para sempre. E é um ponto que eu gostaria que vocês tivessem chegado realmente de observar a chuva, que muitas vezes, mesmo que aqui na nossa terra seja difícil, mas quando ela acontece, às vezes as pessoas nem param para pensar o quão maravilhoso é aquele acontecimento. Então isso vai muito ao encontro da proposta da crônica, de perceber nas coisas mais simples, mais cotidianas, algo que você passa a valorizar que antes você não havia percebido. O lembrar, geralmente ele se aprofunda, ele pega um assunto, uma coisa do cotidiano e ele escreve. Ele vai pegando um acontecimento do cotidiano e escreve. O sol sai, ele acordando de manhã e tem um sabiá cantando na janela dele. Então ele escreve sobre aquilo. Algo aparentemente banal, mas que leva ele a refletir sobre o cotidiano. E se você pegar aqui os dois documentos sobre a nossa cidade, na década de 20 do século passado, é a crônica que o Manuel Bandeira escreveu. Ele pega, ele está todo o espírito da cidade, ele hospedado naquele casarão ali de frente à matriz, ele retrata todo o cotidiano da cidade. Dá para sentir todo o clima da época quando você lê a crônica. Fazem isso quase na mesma hora em que passo para ir ao colégio. E junto com os passos, também levam a poeira de suas casas. Levo sorriso, levo olhares, levo bons dias em silêncio. E elas também me levam. Muito bem, professora, muito bonito, né, de ver, ainda que por um trechinho, a beleza do seu trabalho com gênero crônica. E a primeira questão que nós temos para você é a seguinte. Ao perceber que muitos alunos tinham dificuldade para a produção das crônicas, você formou grupos de voluntários, né, que colaboraram nesse trabalho. Então, nós gostaríamos que você contasse um pouquinho para nós como é que se deu essa partilha. Como que a colaboração, então, foi fundamental nesse processo? Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer imenso estar aqui compartilhando esse trabalho com vocês. E essa questão da partilha, ela aconteceu de maneira muito... foi, na verdade, uma surpresa. Porque, inicialmente, quando a gente elabora um trabalho, a gente imagina como nós iremos desenvolver em uma turma, né? A resposta ela vai vindo com o tempo, vai vindo através do envolvimento da turma. E a partir do momento em que eu escolhi a terceira série D, que era a turma mais difícil de produzir, porque eu já tinha tido contato com eles, fui a professora de redação deles também no ano passado, e eu percebi essa dificuldade. E no momento em que eles se colocaram à disposição para escrever, eu ia percebendo ali algo mágico acontecendo. Todos ali tinham muitas dificuldades e alguns alunos que tinham mais facilidade para desenvolver, eles meio que começaram a ajudar uns aos outros e foram servindo como exemplos para esses outros alunos com muita dificuldade. Então, assim, diante dos meus olhos eu vi acho que a coisa mais especial diante de todo aquele trabalho acontecendo, que foi um processo que aconteceu através da partilha. Muitos colegas conseguiram produzir, não foi o meu dedinho ali, foi o que o colega fez para que o outro também conseguisse. Então eu vi ali que muitos produziam, mas eles não ficavam contentes só com a sua produção. Enquanto eles não conseguiam ajudar o colega que estava precisando, eles não ficavam satisfeitos. Então foi um momento, na verdade, a sequência toda, ela foi isso. Ela foi esse momento de partilha. Perfeito. Muito obrigada, Virginia. Agora, então, de Quixeramobim, nós vamos viajar um pouquinho lá para Divinópolis, não é isso, professora Elisete? Para conhecermos o projeto Escrevo-te estas bem traçadas linhas, unindo vozes contra o preconceito. Eu procurei não
não for só dado, tipo, 4% da população, não for só isso, for um pouco, na minha opinião, para também poder promover o leitor. Porque se eu fizesse só dados, não ia comover. E lá é só mais uma reportagem, igual ver em qualquer lugar. Eu tinha que fazer uma carta aberta para realmente pôr a minha opinião. No último texto que eu fiz agora, de carta aberta, eu estava falando sobre o preconceito de gênero com a mulher, sobre o machismo. Que aí, mais na conclusão, eu coloquei assim, que tratar a mulher é preconceito sim, que pode, assim, e repetir muito sim na forma, falando que é preconceito sim, que é machismo sim, e eu deixei isso repetitivo. O preconceito, ele acontece implicitamente, ele acontece em vários detalhes que se a gente não prestar atenção, a gente está sendo preconceituoso e não está reparando que a gente está sendo, está fazendo outra pessoa sofrer com o que a gente não sabe que não é legal e que não é fácil de esquecer, de superar, que é um processo que pode demorar e que o preconceito, ele está perto. Preconceito, racismo, indiferença, não pode reclamar da violência. Lindos, né? Todos são meus, gente. Pode morrer de inveja. Mas é bonito mesmo. É muito bonito perceber o engajamento, o trabalho com a argumentação, que você vai poder contar um pouquinho mais agora, mas que já ficou bastante claro nesse vídeo. Elisete, a pergunta que eu tenho para você nessa primeira rodada é a seguinte. O tema respeito e preconceito foi trabalhado em função do jogo, que nós vimos um pedacinho agora no vídeo, que foi o ponto de partida do seu projeto. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa reflexão inicial sobre o assunto? E ainda pergunto um pouquinho mais. Por que na escolha do gênero? O gênero que você então enfatizou nesse projeto, que foi a carta aberta. Primeiramente, bom dia a todos que estão presentes. É um prazer estar aqui também de novo, né, fazendo parte dessa equipe da Olimpíada, que é maravilhosa, e o resultado do que vocês vão ver aqui tem um dedinho, não, né? Vários dedinhos do caminho que eu percorri na Olimpíada. Então, eu divido, né, com a equipe esse resultado. Bom, o projeto surgiu, na realidade, de um ecoar de vozes que surgiram na sala de aula. Então, durante as aulas, os alunos estavam levando assuntos que aconteciam no dia a dia deles. Então, assim, estava tendo arrastões na porta da escola, eles chegavam e queriam comentar, o patrimônio, o bebedouro, os livros da escola estavam sendo estragados. Então, coisas do dia a dia, eles chegavam e queriam conversar sobre isso. Aí eu, não, gente, vamos parar. Se a gente quer falar, vamos organizar isso. E eles usavam o discurso assim. Por que o povo não cuida do bebedouro? Por que o prefeito não dá segurança na rua? Eu falei, opa, por que a gente está usando a terceira pessoa? A gente não inclui entre o povo, a gente não faz parte da escola, então somos nós também. Como eu tinha trabalhado com eles texto instrucional no período anterior, eu propus para eles fazer jogo de trilha com os assuntos que estavam pipocando na sala de aula. Então, a gente teve a trilha da cidadania, a trilha do respeito e preconceito, a trilha da adolescência, a trilha do caminho da escola, que é onde aconteciam os assaltos e que tinha muito morro, não tinha calçamento, e para que eles pudessem pensar não apenas no problema, mas também propor soluções, que eu queria mostrar para eles que a gente fazia parte. A gente estava inserido no problema, mas a gente fazia parte da solução também. Não era uma responsabilidade que a gente ia delegar só para o outro. Então, eles fizeram um jogo de trilha, eu dei para eles as indicações e fizeram isso como trabalho de casa. E levaram, no dia determinado, o jogo para jogar entre eles. Antes do jogo, a gente fez um cassino na escola, né? Montei uma sala que a gente tinha vazia lá, eles montaram os jogos, e antes do jogo, uma pessoa tinha que explicar sobre o tema dele. Então, o respeito e preconceito, as equipes que
organizadora tinha que falar, ó, respeito é isso, preconceito, tá tipo uma mini aula. E depois entregar as regras do jogo para o jogador jogar. Não podia explicar a regra, porque se explicasse, significava que o texto dele não atendeu a proposta que era, né, instruir. Aí eles fizeram os jogos, nós jogamos, e depois a gente selecionou um tema que a gente estudaria mais a fundo. E eles escolheram falar sobre respeito e preconceito. Eu penso que essa escolha se deu ao fato porque é um grupo assim, bem heterogêneo na escola e na sala de modo geral, e é uma escola de periferia, então eles já tinham sofrido e praticado preconceito também. Então, acho que eles identificaram com o tempo. Bom, uma vez que nós escolhemos o tema, aí eu falei com eles, qual vai ser nosso objetivo? Nós vamos discutir sobre preconceito, e aí? O que a gente quer fazer com essas discussões? A gente vai só querer se informar melhor e ficar com esse conhecimento para nós? A gente vai querer tentar passar para frente? O que a gente vai fazer com o que a gente discutir aqui? Aí eles, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer acabar com o preconceito. Eu falei assim, olha, acabar a gente não vai conseguir, mas a gente pode tentar diminuir. Aí propus para eles a gente elaborar um projeto em cima disso. A questão do gênero carta aberta surgiu também de uma conversa que nós tivemos, porque o objetivo, até o nome, Unindo Nossas Vozes contra o Preconceito, o meu objetivo era que a voz saísse mesmo, que eles participassem de todo o processo de construção do projeto. Aí eu falei, nós vamos pensar no projeto, vamos pensar então no gênero que a gente vai trabalhar. Fiz uma espécie de organograma no quadro, né? Falei assim, qual que é o tema? Preconceito? Quem vai escrever? Nós. Qual que é o nosso objetivo? Porque se for narrar, a gente vai escolher um tipo de gênero. Se for informar, vai ser o outro. Aí eles falaram, não, a gente quer mudar a opinião do outro. Eu pensei, então a gente quer convencer. Aí eu propus o trabalho com a carta aberta, porque nós fizemos um esqueminha dos textos que serviam a esse propósito e chegamos à conclusão da carta aberta. Excelente, professora, muito obrigada. Bem, então agora nós vamos voltar para o Nordeste para nos encantar um pouquinho mais, na verdade, com um novo projeto, Literatura de Cordel, um caminho para o ensino da escrita, do professor Gilson. Até aquele brincadeira com a boca, diz na boca do bom sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Eu olho pra fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste. Sou cabra da peste, sou do Ceará. Eu tive que pensar também a configuração da sala de aula de maneira que a sala ficasse mais acolhedora e que eles respirassem cordel ao entrar na sala. Eles percebessem que ali é um espaço, um ambiente de literatura de cordel. Quando você fala que vai trabalhar oficinas, que essa criança vai ser feita em oficinas, já desconstrói um pouco da aula tradicional, né? Aquela coisa que é muito automática, que é muito dura, que é muito inflexível, que é muito rígida. Quando você fala que é oficina, parece que você já cai no coração do aluno como uma aula divertida, uma aula dinâmica, uma aula onde as coisas podem acontecer, porque ela dialoga com os objetivos que o aluno também trouxe para a aula. Eu aprendi muito sobre o cordel, sobre fazer rima. Ele sempre traz coisas novas, poemas, e isso ajuda a gente a aprender mais sobre os cordéis, sobre a literatura. Quando a gente está sozinho em casa, a gente começa a pensar em umas rimas, todo mundo gosta do cordel. É uma coisa também que tem muito a ver com o nosso povo nordestino. Na cidade de Macaé, antigamente existia um duque velho invejoso, que nada satisfazia. Desejava possuir todo objeto que via. E esse duque era compadre de um pobre muito atrasado, que morava na sua terra, num rancho todo estragado, sustentava seus filhinhos com a vida de alugado. Managaru, quando for andar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Ai, toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem citado não quer mais vestir gibão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Né, professor?
Ver como cada um vai se envolvendo, não é? Vai tomando a palavra, não olhe para mim, que você sabe o que acontece se você com seus olhinhos começar a olhar para mim. Eu já estou no esforço aqui enorme. Tem muita emoção, né? Eu não sei falar de cordel. Bom dia, minha gente. Eu não sei falar de cordel sem recitar cordel, não é? Eu vou pedir licença a vocês, é bem curtinho, tá? Que é um hino de exaltação à nossa terra, não é? Ser nordestino, tá? Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, e quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, terra de cultura viva, terra de cultura viva, gente boa, criativa. Terra de cultura viva, gente boa, criativa, Ariano e Patativa, isso só me dá prazer. Por isso, mais uma vez, digo obrigado ao destino, e quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Muito obrigado, meu gente. Desculpa para mim embaraço, né? É emoção, tá? É emoção. Professor, a emoção é bonita também. Verdade. Né? Da gente sentir, da gente perceber. Mas a gente não traz só... A gente traz a escola inteira, eu estava falando com o colega há pouco, né? O que está ali é um trabalho imenso. A gente representa a escola inteira, uma secretaria inteira, não é? Professores do país inteiro que fazem um trabalho brilhante, como vocês fizeram, como nós fizemos, né? A gente representa esses todos, né? Não é só uma escola que está aqui representando, então a emoção decorre disso, né? É como se a minha sala de aula viesse para cá, para São Paulo, né? De alguma maneira, Bom, então vamos falar um pouquinho mais, professor. Quando você percebeu que seus alunos lá do 7º ano, eles, ao vivenciar, né, todas as oficinas, você contou para nós no seu relato que percebeu que muitas das crianças, né, dos adolescentes, apresentavam dificuldades para produzir o cordel, né? E aí você então, para escapar, para driblar, para ultrapassar esse desafio, né, esse obstáculo, você propôs uma escrita colaborativa. Não é isso? Então a pergunta para você é a seguinte: conte um pouquinho para nós, né, de que forma essa escrita colaborativa favoreceu o desenvolvimento do projeto. Okay. A escrita colaborativa, ela decorreu, ela nasceu de uma necessidade, não é? Você vai conduzindo o trabalho e de repente você percebe que no ponto crucial da sequência o processo trava. Trava porque não é fácil escrever. Escrever cordel ainda muito menos, né? Achar as rimas ideais, achar o modo de dizer ideal, né? Então, assim, eu percebi que ali, se não tivesse uma intervenção rápida e inteligente também do professor, o projeto travaria ali. E foi então que eu propus a eles uma cestilha colaborativa. Vamos fazer uma cestilha juntos, né? E ali é uma delícia você perceber o resultado. Quando vocês me viram no vídeo aí em cima da cadeira, é para já tentar controlar as colaborações que são efervescentes. A sala fica uma efervescência absoluta. Eles querem participar com todo custo. Aquele espaço é um espaço de afirmação de sujeitos, em que cada um quer colocar a sua fala, se manifesta pela fala e se faz importante pela fala, se agigantam pela fala, não é? Então, se você não valorizar aquele processo, aquele momento dos alunos, você vai tolher de algum modo a contribuição que eles trazem, que é muito valiosa. Não existe contribuição ruim, ali tudo é muito válido, não é? E tem hora que eles se afastam do objetivo, tem hora que na escrita eles se afastam assim, com colaborações que não tem muito a ver com o poema de cordel, e você traz isso de volta, né? Então, assim, recuperando um pouco do discurso de Bakhtin, é o dialogismo, né? É uma questão dialógica de muitos sujeitos, né? Que disputam. Eu tinha que usar um chocalho, então, assim, para remeter ao universo do cordel, eu usei um chocalho. Então, a gente fez alguns ajustes, alguns acordes iniciais, né? Então, cada vez que eu balançar um chocalho, você tem que voltar ao silêncio para que eu possa falar. Para você ver como a gente não conseguia mais... tal era a disputa pelos turnos de fala, não é? E aquilo tem muito valor, né? Aquele momento ele serviu, ele propiciou que os alunos encontrassem uma firmeza no dizer. Porque a necessidade de responder aquela pergunta que surgiu assim, eles já detinham as características do gênero, já sabiam como é o gênero cordel, já tinham trabalhado cestilhas, já conheciam verso, rima, métrica, tudo. Mas o processo travou. E agora? Vamos fazer junto a cestilha. A ideia foi essa. Depois eu entendi assim, que pelas colaborações dele,
aquele texto, eles seriam autores de si mesmos, seriam produtores de texto, mas autores de si mesmos também. Então, assim, esse texto colaborativo, que é feito a muitas mãos e que tem muito valor para que eles se afirmem as características do gênero, né, aquelas questões conceituais do gênero, ele foi muito importante para que a gente avançasse nesse processo todo. Tá? Não ocorreu apenas uma vez, porque você não faz uma única escrita colaborativa. Eu acho que eu fiz escrita colaborativa, assim, o professor tem que ter muita habilidade para fazer também, não é? Tem que ter habilidade para fazer escrita colaborativa, não é? Como é que eu vou conduzir esse processo para chegar onde eu quero, que é eles dominarem minimamente as características desse gênero que eles vão ter que dominar, não é? Então foi aí que surgiu a ideia de propor a cestilha e foi muito bacana, não é? A questão da timidez eles foram afastando também. Então depois da Maria Eduarda, que é a minha última que fala, que ela é uma menina extremamente tímida, que não participava da aula. Hoje em dia, assim, o que foi mais bacana também, que eu não disse, é que desse trabalho de produção colaborativa, de cestilhas, eles propuseram a ideia de formar um grupo de cordel. E nós formamos um grupo de cordel que já tem 15 meninos que se apresentam nas escolas da Rede Municipal de Fortaleza e que já tem agenda de apresentações. E é legal, você parte de um lugar, você parte querendo atingir um objetivo e chega a muitos outros além daquele proposto. E para mim foi um ganho muito grande, né? Essa voz de protagonismo para os nossos alunos, né? E a gente consegue. Eles gostam do professor poeta. Eles gostam, Se o professor não se envolver a ponto de também declamar, mesmo errando assim, né? Se não se vestir de vaqueiro, se não botar um chapéu de couro, se você não criasse nós criamos na sala um ambiente de inspiração para o cordel. Era um lugarzinho que era para o aluno sentar ali, onde tinha pote, tinha cacto, tinha enxada, tinha tudo que lembra o universo do cordel, né? E eu acho que essa preocupação também existiu, de preparar uma sala que respirasse cordel. Eu acho que tudo colaborou de maneira muito assim, efetiva para nós alcançarmos os objetivos que nós chegamos, né? Muito obrigada, professor. Bom, e agora, para finalizarmos a primeira rodada, não é isso? Nós vamos retornar para o Estado Mineiro, agora para a cidade de Monte Santo de Minas, para conhecermos um pouquinho do projeto Autores e Atores Nascem na Sala de Aula, da professora Marta. E chegou o grande dia. Hoje, a turma do 8º ano da Escola Estadual Dr. Venceslau Braz apresenta o produto final do projeto Autores e Atores Nascem na Sala de Aula. O jornal vai começar. Jornal? Grande ilusão. O Brasil que eles mostram não é o país que eu vivo. A falta de grana em casa é hereditária. Minha avó era dura, minha mãe era dura. Todo mundo continua na dureza. Desde criança que eu escuto que o Brasil é o país do futuro, que tudo vai melhorar. E até agora nada. Eu não acredito no que fiquei sabendo hoje. Quando eu estava indo para a fábrica de alarme, encontrei um padre João lá naquele trecho onde é a estrada de ferro, sabe? Ele me disse que queria aprovar a idade mínima de aposentadoria aos 65 anos, a tal reforma da Previdência. Isso eu entendo. Eu, por exemplo, trabalho o dia todo, tenho que chegar em casa, tenho que lavar, passar, cozinhar, cuidar de você, meu filho, e do seu pai. Só se eu for me aposentar no caixão. E eu, Anne, será que vou lá? Não sei, meu filho, só sei que querer transformar aquilo do INSS em funerário. A coisa tá feia. Trabalhei 30 anos sem carteira assinada. Meu marido é brigaiada e eu ainda tenho mais 20 anos de jornada. Vocês viram o governo fazendo reforma? Por que não vão fazer reforma lá em casa? Nenhum direito a menos! 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 Não é porque moramos aqui em Monte Santo de Minas, essa cidade pequena, que vamos cruzar os braços. Vamos fazer essa parte. O Brasil ainda tem jeito! Salve! É preciso transformar as dificuldades em oportunidades! Nenhum direito a menos! Nenhum direito a menos! Nenhum direito a menos! Ai, que delícia! Bom demais, de fato, bom demais. Perceber o engajamento, né, desses alunos e a forma como eles conseguiram falar de si, do que pensam do mundo, né, com o gênero que você escolheu, professora. Então vamos à sua primeira pergunta, Marta, é a seguinte. Você diz em seu relato que bons textos teatrais foram escritos, né, pelos seus alunos. Por que a escolha de trabalhar com esse gênero especificamente?
Bom, pessoal, bom dia. É um prazer inenarrável estar aqui. O teatro sempre fez parte da minha vida. Primeiro como aluna, porque na verdade eu tive o privilégio de ter professores que me mostraram as delícias do texto teatral. Então, desde criança, eu tive esse presente. E depois, como professora, eu quis retribuir. Passar aos meus alunos esse mesmo prazer, esse gosto pela dramatização. E o texto teatral, ele te oferece tantas possibilidades, tanto de leitura quanto de escrita, e a própria dramatização, que é a minha grande paixão, que em 2008, quando eu retorno a essa escola que eu estou até hoje, que é a Venceslau Braz, em parceria com uma grande companheira, uma professora de educação física, professora Márcia, que eu amo de paixão também, nós montamos um grupo de teatro Pé Sem Sapato. Era o nome do nosso, o nome do nosso grupo de teatro. E desde então, assim, ensaios, preparação de figurino, cenário, e culminou que nós fomos, inclusive, selecionados para nos apresentarmos em Belo Horizonte como uma prática exitosa por conta de sermos o único grupo de teatro, de fato, dentro de uma escola mineira. E para nós foi, assim, uma extrema honra. Mas quando eu recebi o convite, o e-mail da Olimpíada, falei, bom, essa é a minha paixão. Então, nada mais natural para mim do que utilizar como ferramenta pedagógica para despertar nos meus alunos o prazer pela leitura e pela escrita do texto teatral, que até então nós havíamos trabalhado a dramatização de peças já conhecidas. Então, fizemos inúmeras infanto-juvenis, Pluft, o Fantasminha, fizemos Sonho de uma Noite de Verão, fizemos ainda Príncipes, Princesas, Sapos e Lagartos. Então, todas as adaptações, é claro, das obras originais, mas que era fantástico, sempre foi fantástico para mim trabalhar com teatro. Então, eu resolvi investir na ideia e na minha paixão. Eu acho que tudo que a gente faz dentro da sala de aula e até mesmo na vida da gente, nós temos que fazer com paixão. E isso me move desde quando menina e agora, né, como professora. Muito obrigada. E então, prontos? Teremos a segunda rodada agora, vamos lá? Depois a gente vai ter a possibilidade de, pelo menos, escutar um pouquinho das inquietações e das interrogações desse público que está nos assistindo. Bom, Virgínia, eu vou voltar com você. E a segunda pergunta é a seguinte. Você encerrou o trabalho com o Sarau, e com a divulgação de uma página virtual, Crônica e Cotidiano, um olhar sobre o eu e o mundo. Tenho duas questões agora para você. Como essas atividades mobilizaram os alunos e ainda quais estratégias foram acionadas para envolver a comunidade? Eu acredito que tudo parte de uma inquietação, né? Por saber que essa turma ela precisava despertar, primeiramente a gente já tinha um grande desafio, que quando os alunos chegam na terceira série, o foco deles é o texto dissertativo argumentativo para o Enem. Então, nós já estávamos no meio desse grande desafio. Mas eu pensei, não, os alunos, antes disso, antes de começar a fundo nesse gênero, os alunos eles precisam despertar para o cotidiano, observar mais ao redor, se envolver mais com a escola, com a cidade. Então, o motivo pela escolha da crônica foi esse. E, inicialmente, eu lembro que quando a gente pensou em uma produção teste, uma produção livre, eu saí da sala com um texto na mão. Fiquei muito triste nesse dia. Mas, ao mesmo tempo, isso foi muito bom porque me motivou a pensar que estratégias eu poderia utilizar para fazer com que os alunos se envolvessem mais, acreditassem na proposta.
E aí foi quando eu recebi o convite, né, para elaborar a sequência didática, e eu pensei, vai ser exatamente nesse turbilhão que eu estou vivendo. Eu vou escolher essa turma e vou escolher a crônica. E aí fiz a proposta, elaborei o projeto, mas em meio a tudo isso, a estudos de crônicas, a análises, eu vi que os alunos eles precisavam mais. E aí eu mostrei para eles a ideia de que, a partir das produções, a gente iria retomar um projeto da escola, um projeto bem interessante chamado Conexões Literárias, que consiste na produção anual de livros a partir das produções dos alunos. E aí o projeto estava meio que adormecido, então eu pensei, vamos fazer com que o resultado dessa sequência, assim como também o que foi trabalhado nas outras séries, possam ser o resultado, né, para o Conexões Literárias desse ano. E aí eles gostaram da ideia, né, porque no final do ano a gente vai ter o nosso livro produzido, chamado Crônica e Cotidiano, um olhar sobre o eu e o mundo, a partir desses trabalhos. E aí a cada aula eu ia vendo o envolvimento acontecendo, a escrita colaborativa acontecendo, é como se nós tivéssemos já lá na sala alunos monitores, onde o ponto de referência eram esses alunos, e eu via eles trabalhando em grupo, cada vez mais orientava. Alguns alunos que não conseguiam produzir, eles começavam a ficar encantados com a produção do outro, e ali acendendo aquela vontade de fazer também, né? E aí, para completar essa dinâmica, né, de envolvimento, eu não tinha colocado na minha proposta, mas me veio a ideia de convidar um escritor da nossa cidade, um cronista, chamado Bruno Paulino, um escritor bem jovem, muito acessível. Ele é professor de uma escola da cidade também, já esteve na Bienal do Livro em Fortaleza, divulgando seus trabalhos. E aí eu comecei, antes de convidá-lo, eu levei para a sala esse livro, é um livro de crônicas, A Menina da Chuva. E nesse livro são relatados e refletidos diversos assuntos sobre a nossa cidade, a partir do olhar do Bruno Paulino. Nós fizemos uma leitura compartilhada, cada um foi lá, escolheu a crônica que gostaria de ler, refletimos muito, foi um momento muito mágico. E para completar, eu convidei o próprio Bruno Paulino para uma conversa bem aberta com eles. Os meninos compartilharam os textos. Eu não gosto muito da palavra analisar, mas ele apreciou os textos dos meninos, fez a sua crítica, deu dicas. E aí eu vi que nesse dia muita coisa boa também aconteceu. Inclusive, eu coloco até no meu relato, aconteceu que o aluno mais introspectivo da sala, ele teve coragem de abrir o caderninho dele e ler o texto dele. E isso foi um momento muito, muito, muito bom. Acendeu a chama nos outros de tentar fazer também. E eu vi que nesse dia eu estava aprendendo muito mais do que eu estava ensinando para eles. Eles estavam me ensinando muito mais. E para fechar esse momento, nós fizemos a apresentação da nossa página virtual, porque assim, desde 2011, esse projeto existe na escola, Conexões Literárias, que eu já havia falado para vocês. Mas era preciso fazer mais do que um livro para deixar na escola, era preciso levar o texto dos meninos para outros lugares. E aí nós tivemos a ideia de criar uma página virtual, onde o título é Conexões Literárias, Crônica Cotidiana, um olhar sobre o eu e o mundo, tem o título desse ano. E todas as produções que os alunos estão fazendo, né, porque eles não param, eles continuam a fazer, está sendo divulgada nessa página. E para finalizar a nossa sequência, nós fizemos a apresentação dessa página para toda a escola, tivemos convidados da cidade, foi um momento muito interessante. Os alunos leram as crônicas, fizeram apresentações musicais a partir de temas possíveis para crônicas. Então, foi um momento muito rico. É muito gratificante poder estar aqui, trazendo a minha sala de aula para cá e mostrar que um simples trabalho ele pode modificar mais do que uma dinâmica de sala de aula. Ele modifica realmente a vida da gente, é como a aluna disse. Com o texto, a aluna Janiele, nunca esqueço do que ela falou.
ela viu que o texto dela poderia fazê-la uma pessoa mais humana. E é isso que a gente percebe, que a escrita nos faz mais humanos. Bom, então agora, muito obrigada mais uma vez, professora. Vamos voltar um pouquinho lá para mim? Vamos lá, Isete? Para fazer a segunda pergunta, então, para você. Bem, a partir do mapeamento das produções iniciais, você identificou variadas dificuldades, não é? Em relação às produções dos alunos vinculadas à língua portuguesa. Quais foram essas dificuldades, Elisete? E como é que você planejou o seu trabalho para superá-las? Antes de falar das dificuldades da produção de texto em si, vou falar um pouquinho da sequência didática como um todo, tá? É porque eu queria que o projeto tivesse, assim, a cara dos meninos mesmo, que eles não vissem como o projeto da professora Elisete, mas sim o nosso projeto. Então, a etapa diagnóstica que eu fiz não foi apenas na produção de texto inicial. Eu quis avaliar outros elementos também que fariam parte do projeto. Então, como o tema era respeito e preconceito, eu fiz, primeiro, em relação ao projeto como todo, eu pedi para cada um escrevesse as expectativas que eles tinham em relação ao projeto. Porque não adiantava nada eu idealizar um projeto, né, com toda a experiência que eu tenho, de acordo com a minha vivência, mas que eles não estavam esperando nada daquilo. Então, eu queria que o projeto não atendesse somente às minhas expectativas como professora, mas a deles também como protagonista de todo o processo. Então, eu fiz essa folhinha personalizada com o título do projeto para eles escreverem a expectativa. Então, isso foi antes, assim que a gente definiu o tema e o gênero, o primeiro passo foi a expectativa. Então, até trouxe umas aqui, ó. Eu acho que o projeto vai ser muito bem desenvolvido, porque a nossa turma, os alunos sabem muito bem abraçar a proposta que é feita pela professora. Então, isso aqui já me deu assim, eles vão abraçar, já me deu uma segurança. Aí outra aluna, eu acho que vai ser muito legal, pois vamos alertar as pessoas que nós devemos respeitar a todos. Não podemos discriminar as pessoas pelo fato de sua cor, modo de pensar, vestir, gênero, entre muitas coisas. Isso aqui já me mostrou que eles tinham o objetivo de alertar as pessoas, que a gente tinha que seguir esse caminho, né? E daí foi, gente, as expectativas, eu já comecei a me encantar por aí, porque eu vi que eles estavam, assim, esperançosos com o resultado que a gente ia obter, que eles estavam engajados, né? Com este projeto, eu espero poder expressar minha opinião e aprender mais com os pensamentos e crítica dos meus colegas. Então, eu já vi que eles estavam dispostos a ouvir, né? Feito isso, aí eu já tive um parâmetro do que eles esperavam ao longo de todo o processo. Como o tema era respeito e preconceito, eu fiz com eles uma espécie de quiz, né? Não serve para medir nada, mas foi tipo uma quebra de gelo. Eu coloquei, a gente montou o preconceitômetro, né? O neologismo agora, vou até registrar a patente. Tem um monte de medidor, né? Aí nós fizemos um quiz, eu entreguei para eles uma folha com várias afirmativas, e eles tinham que falar concordo e discordo. E nessas afirmativas, eu coloquei 2 questões de cada tipo de preconceito. Então, tinha questões relacionadas a preconceito de gênero, preconceito racial, preconceito linguístico, preconceito religioso. Então, um exemplo presenciar um beijo entre pessoas do mesmo sexo em local público é constrangedor. Aí ele tinha que colocar discordo e discordo. Baiano é preguiçoso. Desculpa se tiver algum baiano aqui, eu não penso isso não, tá, gente? Baiano é preguiçoso, concordo, discordo, né? Então, foi esse tipo de questões e nós elaboramos e cada um fez o seu próprio preconceitômetro. Depois nós fizemos o preconceitômetro da sala, né? Tabulamos todas as questões, fizemos um gráfico e fizemos o preconceito.
Isso aí já me direcionou para ver em quais tipos de texto, quando eu fosse fazer alimentação temática, quais tipos de texto eu deveria abordar mais. Se eu levaria mais, a minha intenção era levar de vários tipos de preconceito, mas tinha alguns, os que ficaram mais evidentes, aí eu já levaria mais para a sala de aula, que foi o que aconteceu. A gente teve um processo, assistia muito vídeo, notícia, a gente teve debate, né? Nós fizemos uma mesa redonda, convidando outras pessoas, eles escolheram um relato, isso tudo aí eu tive uma luzinha a partir do que isso que nós fizemos. E finalmente, da questão das dificuldades. Das dificuldades, eu pedi para eles uma produção inicial, escrevam uma carta aberta, deixei o tema livre e não falei nada como que era a estrutura. Durante a produção eles ficavam, tem que botar, tem que pôr remetente, essas questões todas que já me deu uma pista que eles poderiam até não conhecer o gênero carta aberta, mas eles tinham uma noção dos gêneros epistolares, né, que já teve essa noção. Então, feito a carta, eu recolhi, foi trabalhoso, não vou falar para vocês que não foi não, porque eu mapeei todas as cartas produzidas. Então, eu fiz um quadro, então eu avaliei 3 aspectos. Primeiro, em relação à estrutura, os elementos da carta aberta, eu avaliei, peguei carta por carta, se tinha emissor, se tinha apresentação de um problema que era de interesse geral, então, questão em relação à estrutura do gênero. E fiz também com os aspectos linguísticos, né? Se tinha marca de interlocução, se eles usavam a pontuação de maneira adequada, a seleção lexical que eles fizeram, se estava adequada ao tipo de remetente que eles escreveram na carta, isso tudo aí foi analisado. Então, fazer isso com 26 produções dá um pouquinho de trabalho, que você olha carta por carta. Mas, em compensação, para a gente trabalhar, a gente tem uma visão muito clara dos pontos que a gente vai ter que abordar de maneira coletiva e dos pontos que a gente vai ter que abordar de maneira individual. Tinha uma aluna lá, por exemplo, que em ficha, até hoje, melhorou um pouquinho, mas precisa trabalhar mais, e iniciar a frase com letra minúscula, uma resistência que ela tem. Então, isso aí já foi um aspecto que eu tive que trabalhar só com ela. A questão da argumentação foi uma questão que eu tive que trabalhar de maneira geral, porque muitos colocaram a ideia que eles estavam defendendo, mas não colocaram argumentos que iam convencer o leitor daquele texto. Então, foi um ponto que eu identifiquei que ia trabalhar de maneira coletiva. E a partir dessa constatação, dessa análise que eu fiz, que eu elaborei as atividades de sequência didática. Então, eu tive que trabalhar, por exemplo, a divisão dos parágrafos, não estava legal. Eu tive que voltar a trabalhar isso com o grupo todo. E na hora de desenvolver esse trabalho da sequência didática, eu utilizei os próprios textos que eles produziram. Então, fui trabalhar parágrafo, pedi licença para a aluna, reproduzir o texto dela, então a turma foi colocar parágrafo naquele texto. A questão dos argumentos, peguei vários trechos de teses que eles colocaram, digitei, peguei um pedacinho de cada um e propus para a turma apresentar argumentos para aquelas teses que foram defendidas. E precisei trabalhar um pouquinho também a questão da elaboração da tese, porque 8º ano ainda tem aquela mania de começa um período e termina só no final do parágrafo, né? Vai toda a vida, então misturava tese com argumento, então a gente precisou também trabalhar isso para delimitar melhor a tese. Muito obrigada, professora. Vamos para o Ceará? Agora. Bom, professor Gilson, você contou no seu relato que os estudantes, quando recebiam os textos com os bilhetes, né, nos quais você apontava, fazia considerações, apontava, né, para algumas possibilidades de reescrita, que você percebeu que ao entregar esses textos, os alunos estavam ali, assim, né, meio desconfiados. Resistindo, né, à possibilidade da reescrita. Então, o que a gente queria saber um pouquinho mais é de que forma você fez para mobilizar esses alunos, então, para a possibilidade dessa versão nova que apareceria com a reescrita. Pois é, a reescrita,
ela se constitui a fase mais dura, a fase mais difícil do trabalho. Se escrever não é fácil, você vai na reescrita, não é? Então, o aluno espera receber o texto com uma nota. Cadê a minha nota? Espera uma nota, espera também uma nota em vermelho, com as marcas em vermelho, de uma caneta baseada na ditadura da escrita do texto, não é? Então eles esperam isso. Quando recebe um bilhete orientador, cujo objetivo é inaugurar uma interlocução entre o professor e o aluno, estabelecer uma relação direta, né, entre eles, o aluno recebe isso com uma estranheza muito grande, não é? Cadê minha nota, professor? E aí, você tem que ter essa sensibilidade de compreender que a escrita ela é braçal. Reescrever um texto inteiro novamente não é fácil, né? Quando as escolas dispõem de uma estrutura melhor, que você pode digitar aquele texto, e aí vai modificando o que é necessário a partir do bilhete orientador, é uma coisa muito tranquila de fazer. Mas minha escola não tem computadores. Então o trabalho é braçal mesmo. Então esse trabalho foi lento, a gente tem que fazer promessas, tem que fazer acordos. Olha, o teu texto vai ser lido por uma professora, vai ser lido por uma turma de alunos de Marataízes do Espírito Santo. Vou mandar teu texto para o professor Emílio Davi, lá em Mato Grosso do Sul. Vou mandar o teu texto para a professora Regina Clara, em São Paulo. Aí, de repente, um texto começa a ganhar uma dimensão diferente, começa a ganhar uma importância diferente. O aluno começa a pensar que não é apenas a nota mais. Nossa, o professor está superdimensionando o valor desse texto. Não é? Outra coisa, as faculdades não nos ensinaram, a academia não nos ensinou como lidar com o bilhete orientador. E eu mesmo, como professor, não sabia como fazer. A experiência que eu trouxe para cá, para a sequência didática, foi da Olimpíada. Né? Aquele bilhete que começa muito afetuoso, o teu texto está lindo, está belíssimo, né? Se você começa de outro jeito, você vai se tornar antipático, né? Aí já é um ponto para não conseguir a reescrita. Mas se o bilhete ele é afetuoso, principalmente, olha, teu texto está muito bacana, não é? Mas me fala mais sobre isso aqui, não é? O que você pretendia dizer com essa expressão, essa palavra? Então, assim, você vai ganhando o aluno, né? Mas eu fiquei triste também algumas vezes, porque eu vi o bilhete na lata do lixo algumas vezes. O bilhete estava lá. Algumas vezes não traziam de volta o texto, algumas vezes perdiam o texto, ou simplesmente se recusavam a refazer o texto. E o que foi que eu fiz? Eu tive que pensar em estratégias também, né? A gente vai dar uma dimensão macro para esse texto, vamos fazer links com outras escolas, né, para aonde esses textos possam ir e possam ter leituras que não apenas nós aqui. Então, isso funcionou muito bem. Quando a professora Regina Clara foi nos visitar, que levou aquela presença maravilhosa para a nossa escola, gente, parece que é um ser metafísico pela escola, sabe? A professora de São Paulo veio nos conhecer, então aquilo ali agregou um valor muito diferente para os textos. E todo mundo começou a escrever. E assim, a maior alegria que eu tive foi exatamente ver isso, que as turmas mais difíceis eram as que produziam mais. Eu trabalhei com três turmas, com 114 alunos, e eu cuidei desses meninos durante essa... Eu cuidei mesmo, é um cuidado especial. E que eu encontrei meninos que não sabiam ler. E aí, o que você faz? Você volta para casa e pega matérias do teu filho que faz terceiro, quarta série, quinta série, né? Para alfabetizar a criança. E aí você também chega àquela conclusão, os alunos não partem do mesmo lugar e nem chegam ao mesmo lugar. E no meio que você tem um bilhete orientador que vai orientando essa aprendizagem, o bilhete surgiu como um processo de interlocução entre mim e os alunos. E foi muito legal. Eu achei que foi muito interessante. Assim, eu tive o cuidado de fazer um bilhete especificamente para a sequência, porque eu fiz uma experiência na Olimpíada com o bilhete do caderno, não deu certo. Ficava muito avulso, ficava muito solto, eu tive que produzir materiais para aquele momento. Então cada um levava o seu bilhetinho já xerocado, já assinado e tal. Então eu acho que foi de uma importância imensa para a construção dessa interlocução, dessa dialogicidade, né, do dialogismo. Né? A gente se comunicou bem pelo bilhete e os textos avançaram, né? Excelente. Muito obrigada, professor. Bom, agora vamos voltar. Não é isso, professora? Voltar lá para a terra de Drummond para fazer a segunda pergunta para você, professora Marta. A crise, a corrupção, as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros foram temas, não é verdade? Do trabalho de alguns dos seus grupos. Nós gostaríamos que você contasse um pouquinho como é que foi esse processo de escrita e de reescrita em função do texto teatral. Sim, sim. Bom, na verdade, o nosso trabalho percorreu também várias etapas. Tivemos muitos entraves, muitas dificuldades. Nossa escola está numa reforma eterna. Há 2 anos e meio nós aguardamos
e nada sai do lugar, parece que a coisa não flui. Então as dificuldades foram imensas. Consegui, com essa turma do 8º ano A, que eles abraçassem comigo essa causa e essa ideia, e iniciamos o trabalho com o texto teatral. A princípio, nós fizemos individualmente, até porque eles não tinham esse contato. Utilizei aquela coleção Literatura em Minha Casa para fazer a comparação entre os textos, o que um texto teatral tem de diferente das demais narrativas, e assim nós começamos o trabalho. Quando começamos na escrita propriamente dita, a princípio com continuidade de pequenos fragmentos que nós trabalhamos em sala. E assim, é uma sala especialmente alegre, tá? Que talvez numa outra turma o trabalho não fluiria da forma que foi, né? Até porque a dramatização exige esse engajamento, esse envolvimento dos alunos. Bom, os primeiros escritos individualmente corrigidos, vocês todos colegas aqui sabem da grande dificuldade que é nesse momento, é angustiante, um por um. Em Minas nós temos o nosso módulo 3, que seriam horas extras que o professor cumpre dentro da escola, com supervisão de especialistas ou a própria equipe diretiva da escola, e eu utilizei esses horários para essa correção. Aluno, mais caderninho, mais Dona Marta, vamos conversar a respeito do seu texto. E escrever e reler, escrever e reler, escrever e reler, reescrever. Como o palestrante inicial aqui, o professor doutor, nos colocou, nós estamos com alunos totalmente diferenciados hoje em dia. Então, essa história de reescrever o texto foi angustiante, dificílima. Eles não querem ficar perdendo tempo. Mas, Dona Marta, de novo isso? Mas eu tenho que escrever isso de novo, mas não é possível. Bom, insistimos até conseguirmos encerrar essa etapa. Isso no contraturno, viu, gente? Eu retornava com os alunos no contraturno para a gente tentar fazer com que esse texto evoluísse. Bom, quando nós passamos para a etapa final, que aí sim a produção era em grupo, que foi uma construção coletiva, inclusive esse vídeo é de apenas um dos grupos. Foram 6 peças teatrais escritas, 6 grupos. Acontece que os outros 5 grupos, eles não tinham essa habilidade com a fala, esse interesse pela dramatização. Por essa razão, apenas o grupo se apresenta aqui, mas eu tenho as gravações, porque aí cada grupo colocou também, olha, nós escrevemos uma peça assim, falando sobre tal assunto. Tem um, inclusive, que não está aqui, que é Socorro, deu a louca na mamãe. Eu achei fantástico, porque o grupo coloca a situação que nós, mulheres, vivemos dentro de casa. Porque num determinado momento, filho, onde que está isso? Está na gaveta. Não, todos perguntando, e ela tinha que cuidar de uma danada, de uma sogra que era a coitada da mãe. E ela não dava conta disso tudo. E um dia ela falou, chega, eu vou embora. Fez as malas e foi embora. E aí todo mundo teve que se mobilizar para recuperar essa mãe. Porque o que seria da casa sem aquela mãe? Bom, mas foram 6 peças ao todo. Uma coisa assim, foi um resultado para mim muito, extremamente gratificante. Bom, mas então,
passamos a reescrita em grupo. Esse texto feito em grupo foi também reescrito. Aí, o acompanhamento já foi um tanto quanto mais facilitado, porque a cada 6 alunos, né, um grupo maior com um texto para ser comentado, corrigido. E neste momento eu falei, bom, nós temos alguns notebooks na escola, porque a sala de informática está desativada por conta da reforma. Aliás, a biblioteca desativada. Maria Alice, quando esteve lá, aliás, devo muitíssimo a ela, que nos ajudou profundamente, os alunos. Essa visita, gente, eu acho que é fantástica. Causou. A visita da tutora foi, assim, mágica na nossa escola. Então, falei, bom, então agora nós vamos digitar os textos, para que essa correção seja menos sofrida. Aí eles animaram. Beleza, dona Marta. Agora a gente está falando a mesma língua. E aí eles passaram, digitaram os próprios textos e nós fomos conversando a respeito deles da mesma forma, com as minhas intervenções, pontuando aquilo que precisava ser alterado. Esse texto, que O Brasil Ainda Tem Jeito, que é a peça que foi apresentada no vídeo, ele, a princípio, teve uma falha que não atendia aos nossos objetivos. Ele ficou em forma de telejornal. Então, eu ainda tive que mexer no texto. Tivemos, em parceria, que mexer no texto. Eu ainda tive que orientá-lo, gente. Vocês escreveram em formato de telejornal, mas o nosso objetivo nesse momento não é este. Então, tivemos que transformar tudo que eles haviam colocado no papel em texto teatral, para não fugir ao objetivo. Tá? Foi isso. Muito obrigada, professora. Bem, agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui aprendendo com vocês. E antes de nós encerrarmos, nós teremos uns minutinhos para as perguntas. Já recebi 3 perguntas. Se mais alguém tiver questões, as outras ficarão. Cida já me avisa que as outras ficarão. Mas estaremos aqui, não é isso, professores? Eu acho que posso dizer em nome de vocês que vocês estão à disposição para continuar essa prosa, né? Mesmo depois que a gente descer desse palco, não é verdade? Pegue o microfone para todo mundo. Ô, pessoal, a questão do bilhete orientador, eu não podia ir embora sem ler esse bilhete aqui, não, porque nós fizemos um processo de reescrita que os próprios alunos escreveram. Antes de eu escrever o meu bilhete orientador, a Sônia estava lá, né? A Sônia até presenciou, também foi o marco, né? A visita dela lá na nossa escola. Eles leram os textos dos colegas e escreveram um bilhete orientador para a primeira reescrita. Olha se eu já não posso deixar a aluna dar aula no meu lugar. Alice, gostei bastante do seu texto. Foram usados vários dados e isso é muito importante para convencer o leitor de sua proposta. Olha o carinho aqui no início, né? Porém, você escreveu a palavra ofensas de forma errada. E no 4º parágrafo, você escreveu, abre aspas, e mesmo na nossa sociedade. Você não acha que no 1º, 2º e 3º parágrafo já estava falando da nossa sociedade? Em minha opinião, você deveria ter usado outro termo, como em nosso meio, no nosso dia a dia, ao nosso redor. A palavra construímos não tem acento, viu? São só essas observações. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você receba essas críticas abertamente e saiba que eu realmente gostei do seu texto. Beatriz. Vou até respirar. Fabuloso, fabuloso. Dê um grande beijo a ela voltando, tá bom, para sua cidade? Bom, vamos às perguntas então. A primeira pergunta que chegou aqui é do professor Antônio de Souza Neto, da Universidade Federal do Sergipe. E ele faz uma pergunta para todos vocês, então fiquem à vontade, quem quiser conversar um pouquinho com o professor. A pergunta é a seguinte: a produção de textos a várias mãos promoveu a autonomia?
Vocês, de alguma maneira, testam isso? Ele quer? Sim. Né? Sim. Quem que é o professor? Mais do que eu acho promover a autonomia, eu acho que promove a autoconfiança do aluno, né? É aquela questão da gente dividir a responsabilidade, né? Se eu errar, eu não estou errando sozinho, se eu acertar, eu estou acertando de forma coletiva. Isso quebra um pouco aquela dificuldade inicial do aluno saber como ele vai fazer. Então, na minha experiência, por exemplo, nós fizemos um primeiro texto coletivo, a reescrita coletiva de um texto que já foi produzido, e eu acho que isso ajudou, sim, a desenvolver a autonomia deles. Sim. Quando eu comecei a fazer a escrita dos textos propriamente dita, né, eu percebi assim, não tem criatividade, eles não têm ideia. Vão falar sobre o quê? Eu estava enganado. Eles têm muito o que dizer, né? Eles têm muito o que falar. A questão é que eles não sabem colocar no papel, eles não sabem transformar o pensamento abstrato, né, na palavra concreta. A dificuldade é essa. E o texto coletivo ele foi para isso também, para afirmar a questão, a noção do gênero, a construção, a tipologia, a característica do gênero, né? Porque quando eu recebi os primeiros textos de cordel, havia textos em forma de narrativa, por exemplo. E quando os meninos veem que o texto coletivo é daquela maneira, eu vou me importar como escritor desse tipo de texto, que é construído em cestilha, né? Que tem que rimar a segunda, a quarta e a sexta, tá? Que o primeiro e o terceiro que se chama oração, que é só para dar sequência ao assunto. Então, assim, ele vai construindo um conhecimento e uma autonomia. Agora eu já sei fazer. E quando você percebe, quando a partir do segundo texto, o texto não vem mais em forma de narrativa, já vem em forma de cordel, né? É a afirmação de um sujeito e também da autonomia dele, né, em relação àquilo que é proposto, que é um gênero cordel. E eu acredito também que, por exemplo, a escrita coletiva sempre tem um mentor, né? Num grupo, nós sabemos disso, né? Mediante as nossas experiências. Sempre tem um mentor das ideias e ali os colaboradores. E esse texto fica muito mais enriquecido, até por conta dessas colaborações extras. Mas não se perde a autonomia por conta disso, no meu ponto de vista. Muito pelo contrário, né? Porque aí o mentor da ideia com as colaborações torna um texto coletivo bem escrito e bem interessante. O nosso tema, por exemplo, da corrupção, nós vivemos esse ano um ano especialmente tenso, né? Política, economicamente no nosso país, e eles retrataram isso muito bem nas falas. É impressionante como eles foram colocando as situações que eles vivenciam dentro das casas deles. Então, eu acho que a autonomia foi preservada, embora num texto coletivo. Eu acredito também, né, só para fechar, que a partir do momento em que o aluno está ali num grupo, pessoas estão ajudando, né? E aí ele vai começando a criar coragem. Mas eu vou sugerir isso, eu posso dizer isso também. Acho que isso vai ficar melhor no texto. Ele vai tendo realmente, como a colega falou, essa autoconfiança e vai se descobrindo como uma pessoa também capaz de escrever, né? Então, eu acredito que seja um ponto de partida bem interessante para depois o aluno estar produzindo sozinho. Muito, muito interessante essa prática. Perfeito. Vamos à próxima pergunta, então. Professora Virgínia, é para você. Então, aproveite para ficar com o microfone aí a postos. A pergunta é do Anderson Silva, nosso mediador do Sequência Didática, que trabalha na Secretaria de Educação de São Paulo. E ele pergunta assim: você poderia detalhar como foi o início da sequência didática com os alunos? Destaque se houver algum ponto negativo e qual a solução diante desse ponto negativo e um aspecto positivo nessa etapa inicial de trabalho. Inicialmente, eu comecei a desenvolver o trabalho com crônica nas 4 turmas de terceira série. Como eu já falei, para iniciar o ano com uma leveza maior que eles precisavam ter antes de começar o trabalho com o texto dissertativo, argumentativo. E aí, dentro desse trabalho, eu encontrava muita facilidade em trabalhar com as outras turmas. Somente essa turma
tinha alguma coisa, uma movimentação a mais. Eles, como é uma escola profissional, eles começaram também o estágio mais cedo. E aí toda essa repercussão do estágio, documentação, enfim, diversos outros fatores fez com que essa turma ela saísse um pouco do foco, além da dificuldade inicial que eles tinham com o texto. E aí, em meio a tudo isso, foi exatamente o momento em que eu recebi o convite para produzir uma sequência. E, como eu já falei, eu não tive dúvidas, né? Eu precisava tirar aquela turma daquela situação, porque trabalhar com a turma mais fácil é muito conveniente, né? Eu precisava partir para algo desafiador. E aí, a partir desse momento em que eu mostrei para eles a sequência, a gente foi eliminando alguns desafios pouco a pouco. Muitos desafios tinham. Eles olhavam para mim, tia, quando é mesmo que a gente vai começar a produzir o texto dissertativo? A senhora acha que já está na hora? Né? Então, assim, eu não sei o que é crônica. Então, o momento foi ficando cada vez melhor de se trabalhar a partir do momento em que eles iam também compreendendo a importância de estudar aquele gênero. E um ponto muito positivo da sequência, como eu já mencionei aqui, foi o que aconteceu a partir do instante em que eles entenderam, né, que sabiam o que era uma crônica. A partir do momento em que a coisa foi se fazendo e eles perceberam a importância também de se envolver dentro desse gênero. E mais do que isso, de se envolverem como pessoas capazes de ajudar, né, um ao outro. Então, eu coloco essa questão da partilha, que, assim, quando a minha tutora, a Ildenise Laurindo, assim, uma pessoa maravilhosa, que foi fundamental nesse momento, quando ela se encontrou comigo e viu o meu título antigo, e observou, Virgínia, você está vendo o que é que está acontecendo aqui? O momento é de partilha. Então, a gente foi percebendo a partir do depoimento dos meninos que isso tinha sido o ponto principal dentro desse processo todo. Então, eu destaco essa situação da partilha de conhecimentos, dessa escrita colaborativa como o ponto mais positivo da sequência. Muito bem. Muito obrigada, professora. E agora a nossa última pergunta é da professora Ilza, que é mediadora do nosso outro curso virtual, Caminhos da Escrita. Ela é professora da Universidade do Estado da Bahia. E faz uma pergunta à sua colega para você, Elisete. Que é a seguinte: a Elisete também é mediadora do curso Caminhos da Escrita, para quem não sabe. Ela diz assim: depois de finalizadas as produções das cartas abertas, qual foi o próximo passo? Quais foram os interlocutores desses alunos? Como eram problemas relacionados à comunidade, né, em torno da escola, a etapa final, depois eles tiveram, igual eu falei, a reescrita a partir do bilhete orientador do colega e depois a partir do meu bilhete orientador, nós escolhemos, dentre as cartas produzidas, uma delas e mandamos imprimir. Teve na escola uma mostra escolar, aí nós distribuímos para todo mundo que foi lá visitar a mostra, então para a comunidade do bairro, para todos os funcionários da escola. E agora, ainda está em projeto, né? A gente vai gravar eles lendo essa carta aberta, cada um vai ler um trechinho, porque embora tenha sido escolhido uma só, né, para representar a sala, tem um dedinho de todo mundo nessa carta aberta, porque o processo todo foi construído coletivamente. E a gente vai gravar eles lendo e vai passar na reunião de pais de todos os grupos da escola que tiver. Então, um momentinho, eles vão ler a carta e sensibilizar sobre esse problema do preconceito, porque mais do que desenvolver a escrita, que também foi muito importante, foi desenvolver a consciência em relação ao preconceito e a consciência de que a gente pode se fazer ouvir, né? Que a gente não tem que adotar a posição de só ficar reclamando da situação. Então, que a voz pode atingir sair da sala de aula e atingir outras pessoas, porque essa carta vai rodar por aí, né? Agora lá do bairro, vai para outros lugares da cidade, vai tentar atingir o propósito que era inicial lá de combater o preconceito. Obrigada. Bem, muito distante da minha vontade de terminar essa conversa está um relógio dizendo chega. Exatamente. Oi? Pedacinho? Mas ele faz
faz umas perguntas para mim. Vamos lá. Eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que nós fizemos aqui, né? Segura aí comigo, por favor. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, e quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Fernando Pessoa, Mar Português. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, professor, por mais esse presente. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo. Sem dúvida, tudo vale a pena, né? E é tão verdadeiro, né, que a gente trabalha tanto na Olimpíada e quando um momento como esse acontece, é exatamente isso que nós pensamos. Tudo valeu a pena. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês que abrilhantou o nosso evento, que colaborou de forma espetacular para esse nosso seminário, e eu tenho certeza que a voz de cada um de vocês vai ressoar pelo Brasil inteiro e vai iluminar, inspirando a fazer de muitos professores. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de aprendizado. Bem, queremos agradecer então a mediação da Patrícia, a apresentação dos professores, das professoras e do professor aqui presentes, né, que partilharam conosco as suas experiências, as suas práticas. E a gente tem um aviso. Bem, vocês vão... agora a gente vai sair para o almoço, né? Localizado no piso R, aqui do hotel mesmo, tá? E vamos voltar às 13h50, porque como vocês viram, demora um pouco para a gente chegar, se instalar e a gente começar pontualmente às 14 horas, tá certo? Então, um bom almoço para todos e até daqui a pouco.